Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esta aqui é a 77ª edição da Feninger Plus. E agora eu peço um momento da atenção de todos. Nós vamos assistir a seguir ao vídeo da campanha Brasil Mais Joia. Você já ouviu falar no imposto seletivo? Se você já se informou sobre a reforma tributária, já sabe que o setor joalheiro será impactado de forma negativa. Preste atenção até o final desse vídeo e entenda por que você deve dizer não ao imposto seletivo. O setor joalheiro gera cerca de 270 mil empregos. Atualmente são cerca de 2.000 indústrias. E conta com mais de 28 mil pontos de venda em todo o território nacional. Com a proposta atual da reforma tributária, toda essa cadeia sofrerá negativamente com impostos abusivos e impróprios. Em teoria, o imposto seletivo tem como função coibir o consumo de bens e serviços com consequências negativas à sociedade. O tributo, caso seja aprovado nos moldes propostos atualmente, acarretará danos irreparáveis a toda a cadeia produtiva da indústria de joias, gemas, folheados e bijuterias. Desde o garimpo, ao pequeno ourives, passando pelas grandes indústrias, até o varejo de todos os portes ficarão de mãos atadas. Junte-se à Iniciativa Brasil Mais Joia e ao IBGM para lutarmos mais fortes nessa batalha. Durante sua visita à feira, encontre com nosso representante na área de saída da feira e saiba mais sobre como você pode contribuir. Lembre-se, em proteger a reputação do mercado joalheiro e lutar contra o imposto seletivo é proteger o seu negócio. Diga não ao imposto seletivo. Muito bem, agora sim nós vamos começar o conteúdo de hoje com o tema reputação, construção e proteção da imagem em um novo contexto. Afinal, quanto vale a reputação da sua empresa ou do setor que ela opera? A reputação é um ativo muito valioso e que interfere drasticamente no nível de confiança que o público acredita a um negócio e, por consequência, o quanto ele deseja se aproximar de uma marca ou de um mercado. E é justamente para abordar este assunto que nós convidamos o Flávio Castro, que já está aqui ao meu lado. Flávio, que é sócio da FSB Holding, que engloba a FSB Comunicação, maior empresa de comunicação corporativa da América Latina, engloba também a Loures Consultoria e a Ajuste Comunicação. Flávio é responsável pelo desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação e gestão de crises para clientes de setores como siderurgia, telecomunicações, varejo, tecnologia, entre outros, tanto no Brasil quanto no exterior. Formado em jornalismo pela UFRJ, pós-graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Bolonha, campus Buenos Aires, atuou em alguns dos principais veículos do país, como Gazeta Mercantil, o Estado de São Paulo e o Globo. Na área de consultoria, trabalhou na Ernst Young e alocado na Petrobras. E em 2001, juntou-se à FSB. Então vamos receber Flávio Castro. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ótimo. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite para participar desse evento tão importante. O que eu queria propor para vocês hoje, na verdade, é uma reflexão conjunta sobre o momento que nós vivemos na sociedade. A gente pode dizer da sociedade brasileira, mas eu incluiria na sociedade global, né? Nas mudanças que essa sociedade vem promovendo, nas mudanças que ela vem promovendo na forma como ela se relaciona com marcas, com empresas, com organizações, com políticos, né? Na forma como ela se relaciona com qualquer entidade que tenha a pretensão de ter uma atuação pública, né? São mudanças muito impactantes para a forma como as empresas precisam se organizar e precisam encarar a sua necessidade de comunicação externa. Eu queria propor para vocês, começar propondo para vocês uma avaliação um pouco de uma pesquisa de um instituto chamado Reputation Institute. Esse instituto, que é um instituto global que trata de temas de reputação, ele perguntou para millennials, né, para essa geração que agora está fazendo, né, 30, 40 anos, um pouco quais eram os grandes direcionadores da relação dele com marcas e serviços, né?
E isso me chamou a atenção porque, bom, eu claramente não sou um millennial, né? Já estou na geração anterior. E me chamou a atenção porque alguns desses direcionadores são comuns da minha geração, mas muitos não. Aqui alguns exemplos, né? Alguns acho que são tradicionais, né? São muito quase que racionais, né? A questão de falar de alta qualidade do produto, de foco no atendimento das necessidades do consumidor, de valor justo, coisas normais, naturais de uma relação comercial e etc. Né? Mas aí a gente começa a ter questões que não faziam parte da agenda da minha geração, por exemplo. Influência positiva na sociedade, né? A gente, quando consumia, não ficava pensando se aquela marca era... A gente queria saber se o produto era bom, se era barato, se a gente conseguia comprar, se tinha acesso e tal, né? Boas práticas na forma de fazer negócios. Comportamento ético. Abertura e transparência das operações, né? Aí a gente vê algumas coisas também mais práticas, de garantia de prestação de serviço, excelência na gestão, mas responsabilidade ambiental. A gente vê claramente que a sociedade começou a cobrar algumas grandes, que a gente pode chamar de macro tendências, das organizações. Por exemplo, questões sobre valores, sobre diversidade. Hoje, a sociedade cobra das empresas, cobra das organizações, quais são as suas políticas relacionadas à diversidade. E uma história interessante, eu dou muito treinamento de media training, né, para porta-vozes, para clientes, etc. E ano passado eu devo ter treinado entre 20 e 30 CEOs de grandes empresas. E para todos eles eu fiz a mesma pergunta: qual é a política de diversidade da sua companhia e tal? 2 conseguiram falar bem sobre isso. De 30, mais ou menos 30, 2 conseguiram falar bem. Um era o presidente da L'Oréal. A L'Oréal é uma empresa em que isso está no core, né? no centro do negócio deles, né? Eles têm toda essa questão de produtos, né? para todos os tipos de cabelo, para todos os tipos de pele, etc. E o presidente de uma DTVM, de uma empresa de gestão de recursos, do Banco do Brasil, inclusive. E aí depois eu vim descobrir que ele era casado com a diretora de responsabilidade social, né? Então ele aprendia em casa, ele estudava em casa sobre essas questões, né? Mas a gente vê a questão de transparência nas organizações, a questão de responsabilidade social, a questão de privacidade e tal. Isso significa que a sociedade hoje ela coloca o dedo em qualquer área das organizações, qualquer área. Mencionaram aqui no meu currículo, né, mostra mais uma vez a minha idade. Eu trabalhei na Gazeta Mercantil, né, que foi o grande jornal econômico dos anos 80 e 90 no Brasil. Eu comecei no início dos anos 90 e eu cobria finanças exatamente na Gazeta Mercantil. Eu tinha um conhecimento muito básico, muito rústico quase, de balanço, por exemplo. Porque a gente não olhava com precisão a questão do balanço dos bancos, das empresas, etc. Né? Era importante, mas não era uma coisa que a gente questionava critérios, etc. E tal. Fast forward, 20 anos depois, eu dando consultoria para a Petrobras, eu tive que entender o que era impairment para explicar para os jornalistas quais eram os critérios de impairment que a Petrobras ia utilizar para publicar o balanço e etc. E tal. Porque as pessoas queriam saber, vem cá, qual é o critério que você está usando para nesse seu balanço, né? Eles queriam entrar no detalhe, na minúcia da questão do balanço. Então, você imagina uma questão muito interna da empresa. Claro que tudo bem, uma empresa de capital aberto, que tem capital público e tal, mas, de qualquer maneira, a gente hoje não tem área da empresa em que a sociedade não queira colocar o dedo. RH, meio ambiente, políticas de operação, impacto ambiental, impacto social. A gente vai pensar aqui questões contábeis, questões operacionais. A sociedade hoje quer, entende e valoriza essa questão na forma como ela se relaciona com as empresas, com as marcas. Quer dizer, esses novos temas ganharam os holofotes, né? Hoje, isso é uma pesquisa da Accenture, diz que 83% das pessoas, uma pesquisa global deles, é um pulso do consumidor, que eles chamam, que 83% das pessoas querem comprar de empresas que têm propósitos alinhados aos seus. Isso na minha geração não acontecia, a gente não olhava os propósitos, a gente não sabia quais eram os propósitos da empresa, né? E 86% acreditam que as ações de ESG são benéficas para o desempenho da empresa. Quer dizer, hoje a sociedade, isso varia obviamente de país para país, de maturidade ou não do mercado consumidor de cada país, mas a tendência é inexorável. A tendência é de que
o consumidor comece a olhar com lupa questões de posicionamento da empresa sobre temas que antes não eram temas das empresas. Isso era quase um tabu. Eu me lembro quando eu comecei em consultoria, mais de 20 anos atrás, a gente dizia, o CEO não fala de política, o CEO não fala de questões que não sejam especificamente afeitas à gestão da sua empresa. Hoje a gente vê os CEOs se posicionando sobre temas políticos, de sociedade, etc., porque eles efetivamente sofrem essa demanda, né? E isso é fruto de um profundo processo de mudança na forma, então, como a sociedade passou a se relacionar com as empresas, prestadores de serviços, governos e etc., né? O mundo está numa mudança constante e eu queria chamar a atenção de alguns pontos específicos para vocês. Primeiro, uma mudança de tecnologia, né? Hoje, adoro essa imagem aqui que mostra a evolução da nossa mesa ao longo dos anos, né? Como hoje a gente, com o celular na mão, a gente consegue ser um veículo de comunicação. Cada um de vocês hoje é um veículo de comunicação. A gente consegue gravar, fotografar, filmar, transmitir, viralizar a informação tendo um celular na mão. Isso mudou muito a forma como as pessoas hoje elas se relacionam, por exemplo, com fatos históricos. Essa imagem já estão meio antigas, mas eu acho muito interessante para mostrar a diferença de comportamento das pessoas. Essas são duas fotos separadas por 8 anos, numa mesma situação. Esse aqui foi o momento do anúncio do nome do Papa Bento XVI. Esse aqui foi o momento do anúncio do nome do Papa Francisco. Vocês veem como a tecnologia passou a ser parte da forma como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente se relaciona com fatos históricos e etc., né? Então, hoje, a tecnologia permite que a gente saiba tudo o que está acontecendo, né? Quando eu estava na faculdade, muitos anos atrás, a gente estudava na faculdade de comunicação um filósofo canadense chamado Marshall McLuhan, que dizia que o mundo ia virar uma aldeia global. Na pandemia, para mim, claramente, nós chegamos a esse momento do McLuhan, em que a gente sabe tudo o que está acontecendo, a gente sabe o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Real time, online, né? Muitas vezes antes do que os grandes veículos saibam, através das redes, etc., né? Isso aqui, eu vou mostrar um videozinho, só um trechinho de um videozinho, para mostrar de como isso impactou, por exemplo, a forma como as empresas se relacionam com a imprensa. Isso aqui eu tenho um cliente, eu sou do Rio, né? Moro no Rio e atendo muitos clientes no Rio e em São Paulo. Mas um cliente fácil que eu tenho lá no Rio é o sistema de ônibus, é a famosa FETransport e o Rio Ônibus, né, que são as empresas de ônibus urbanos do Rio e tal. Então, o cliente, vocês imaginam, tranquilo, quase não tem problema, quase não tem questionamento e tal, né? O que acontecia nos ônibus, você podia até saber que não funcionavam bem, que eram ruins, mas as pessoas não tinham como registrar isso, né? Hoje elas têm. Então, a gente recebe, o meu time lá do Rio Ônibus recebe pelo menos 5 a 6 pedidos, por exemplo, de TV Globo, de TV Band, de TV Record, Jornal Globo e tal, de imagens que eles recebem dos passageiros, né? Então, é uma imagem como essa aqui, por exemplo. Então vocês veem, né, só tranquilamente um ônibus, o cara dirigindo uma rua de mão dupla, dirigindo né, teclando no celular e etc. A gente recebe motorista que não parou no ponto, o ônibus que está sujo, o ônibus que está quebrado, o ônibus que o elevador de cadeirante não funciona, porque as pessoas hoje conseguem registrar o que acontece. Tá claro hoje nas grandes crises, por exemplo, que grandes empresas sofrem, que muitas vezes os vazamentos vêm de dentro, vêm dos próprios funcionários que gravam, que filmam, que registram e etc. Hoje a gente não tem expectativa de privacidade mais, gente. Eu tenho um cliente que é o Banco BTG Pactual, e que o sócio do banco, né, o André Esteves, por exemplo, teve outro dia uma reunião interna dentro do banco. Ele estava falando numa sala com 10 pessoas, eram herdeiros de grandes fortunas, ele meio dando uma pequena palestra para eles. Ele foi gravado, aquilo ali foi parar no WhatsApp, e daqui a pouco estava na manchete da Folha de São Paulo, o que ele tinha falado dentro de uma reunião dentro do banco para poucas pessoas e etc., né? Então, hoje a tecnologia permitiu que a gente saísse de uma era em que a gente chamava de uma era da comunicação top-down, em que eu comprava uma página de jornal e dizia eu sou isso, eu acredito nisso, e a nós, consumidores, só nos cabia ouvir e aceitar, porque a gente não tinha a capacidade de responder. A gente foi passando, foi evoluindo para uma era em que
a comunicação continuava meio top-down, mas pelo menos a gente começava a cobrar alguns padrões de comportamento e a gente chega no momento agora que a gente chama de a era do diálogo. O que significa que qualquer ação que a gente faça vai ter uma reação mensurável, concreta, imediata. O que a gente fizer em termos de comunicação, em termos de ação, o que acontecer com um dos associados nossos, por exemplo, ou com uma grande empresa do nosso setor, vai gerar uma repercussão imediata, porque as pessoas hoje têm canais, elas têm capacidade de responder, de cobrar, de gerar viralização em relação àquela informação, de gerar boicotes, por exemplo, os movimentos de boicote, a gente tem visto isso nas redes, às vezes por nada, às vezes por pequenas coisas, né? Outro dia, nesse cliente L'Oréal, né, que é um cliente importante nosso no Rio também, a gente começou a ter que lidar com o início de um movimento de boicote à L'Oréal, porque uma revendedora da L'Oréal de Vila Velha, no Espírito Santo, tinha feito um comentário na rede que a rede não gostou, não aprovou e tal. E a L'Oréal, multinacional, francesa, global, estava com o risco de sofrer um movimento de boicote porque uma revendedora de Vila Velha, no Espírito Santo, fez um comentário, o comentário era horrível, era horroroso, mas fez uma questão que atraiu a atenção da rede, né? Então a gente vê que a gente passou de um momento em que a gente tinha uma atitude meio passiva em relação às marcas, em relação à publicidade, em relação ao que acontecia nas empresas, para uma era em que a gente tem uma capacidade de, eu odeio ficar usando a expressão em inglês, mas de enforcement, né? De garantir, de fazer com que as empresas efetivamente nos escutem e acabem, de alguma maneira, mudando seus comportamentos, né? Além da questão tecnológica, o outro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão do empoderamento da sociedade. A sociedade, ao longo dos anos, se a gente pegar aqui no Brasil ao longo dos últimos 40 anos, criou seus instrumentos para cobrar esses padrões de comportamento das organizações. Se a gente lembrar que 40 e poucos anos atrás, a gente tinha um ministro da Justiça que se chamava Armando Falcão, que sempre que ele era instado a responder uma pergunta para um jornalista, a resposta padrão dele era nada a declarar. Né? O que ele dizia? Que ele dizia que o governo não precisava prestar contas para a sociedade do que ele fazia ou deixava de fazer. Isso 40 e poucos anos atrás, gente. De lá para cá, a gente passou por um processo de evolução brutal na forma como a sociedade se estruturou. Se a gente pensar a redemocratização, anistia, redemocratização, Constituição de 88, a Constituição de 88 que torna o Ministério Público hoje um braço da sociedade que é capaz de colocar o dedo em qualquer organização, em qualquer momento, a criação das agências reguladoras, a criação de um arcabouço legal, Código de Defesa do Consumidor, Código da Criança, Código do Idoso, Lei de Acesso à Informação, LGPDI. Quer dizer, a sociedade foi criando todo o movimento das organizações não governamentais no setor ambiental. A gente vê, por exemplo, como as organizações não governamentais são ativas, né? Eu tenho um outro cliente no Rio, que é a Total, empresa francesa de energia, que pagou 150 milhões de reais para ter um bloco lá na margem equatorial do Brasil e tal. Em algum momento eles pegaram e devolveram o bloco porque o Greenpeace começou a fazer uma campanha que inviabilizou a exploração daquele bloco. 150 milhões de reais, toma aqui, toma de volta, a gente não vai usar e tal. Né? Então a gente passou por um processo em que essa sociedade, armada tecnologicamente, empoderada em termos do arcabouço, né, legal, jurídico, governamental para fiscalizar e para colocar o dedo nas organizações, começou também a demandar, né, a gente lembra dos millennials ali do começo da nossa conversa, padrões de comportamento cada vez mais estritos, cada vez mais exigentes. Coisas que a gente fazia no passado deixaram de ser aceitáveis hoje. Um exemplo, outro dia, minha mulher estava arrumando alguns livros lá em casa e tal, e ela achou um livro que eu provavelmente ganhei nos anos 90 daquele grupo Cacete e Planeta. Não sei se vocês lembram daquele grupo Cacete e Planeta, era um livro de piadas do Cacete e Planeta. E ela me perguntou, o que você quer fazer com isso aqui? A gente dá? O que a gente faz? E tal. Aí eu fui olhar o livro, né? Eram 200 páginas de piada sobre gay, assim. 200 páginas de piada sobre gay. Era um negócio, era um lixo, assim, um lixo o livro, um lixo. Eu falei, cara, não dá nem para dar esse livro, a gente vai dar esse livro para quem, né? E aí era um livro que nos anos 90 a gente dava de presente para adolescente no Natal. Então, existe uma mudança de comportamento, de coisas que nós fazíamos no passado que deixam de ser aceitas pela sociedade hoje em dia.
Só para citar, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu queria citar um exemplo. Não sei quantos de vocês lembram, alguns anos atrás, de um evento na United Airlines, em que a United precisou usar o assento de um passageiro, e o passageiro se recusou a sair, eles então tiraram o passageiro à força do avião. E aí, obviamente, nos dias atuais, tinham 10 celulares filmando a cena da United tentando arrancar à força, literalmente, o cara aos gritos, né, aos berros dentro da aeronave, se recusando a sair, os seguranças arrancando o passageiro à força. Isso se transformou num escândalo global para a United, porque, obviamente, as imagens começaram a circular, viralizaram, né? E as pessoas começaram a dizer como é que isso é possível, né? Que uma empresa aérea tira um passageiro que pagou a sua passagem, comprou a sua passagem, fez o seu check-in, fez o seu embarque no horário, tirar um passageiro daquele jeito à força, né? E, basicamente, legalmente, a United estava certa. Ela tinha o poder de fazer aquilo ali. E provavelmente isso deve ter acontecido ao longo dos anos algumas vezes, né, desses passageiros que se recusaram a sair serem tirados à força. O que mudou basicamente para que isso virasse um escândalo? Mudou, primeiro, que as pessoas conseguiram filmar, né, gravar e registrar e transmitir aquilo ali, e segundo, que as pessoas não aceitam mais um comportamento como aquele. Por mais que isso seja legal, por mais que isso seja juridicamente aceito, o passageiro, o consumidor, o cliente, a sociedade não quer mais ver uma cena que considera inaceitável aquilo ali. E a United demorou a perceber isso, porque a primeira resposta do presidente, do CEO da United, e eu vou falar muito sobre o papel dos CEOs e dos principais executivos das empresas dentro desse cenário que eu estou falando aqui, mas o primeiro comunicado do CEO pedia desculpas por ter tido que remover um passageiro da aeronave. Ele usou um termo, não era nem remover, era desculpa. O termo era, ele pedia desculpas por ter tido que reacomodar um passageiro. Aquele passageiro que foi arrancado à força aos berros da aeronave. Quando ele soltou aquele comunicado, a crise que já vinha diminuindo sobe de novo, porque a sociedade diz, não, eu não aceito esse pedido de desculpas. Ou você vai pedir desculpa de verdade e vai, né, se comprometer com uma mudança de comportamento, ou isso aqui não é suficiente. E eles tiveram que, no dia seguinte, fazer o que deviam ter feito desde o início, que foi dizer o seguinte, gente, desculpas, a gente assume o compromisso de que a gente nunca mais vai fazer isso com o passageiro. Né? Então, tem uma mudança tecnológica e uma mudança de padrões de exigência do nosso consumidor que mudam a forma como a gente fazia as coisas no passado. E a gente precisa entender isso, né? Nesse sentido, os executivos, os principais executivos da organização, passam a ter um papel cada vez mais relevante para a empresa. E não importa se a empresa é pequena, se ela é grande, se ela é de capital aberto ou de capital fechado, se ela é familiar ou ela é pulverizada, não importa o momento que a empresa está vivendo. Hoje a sociedade cobra esses padrões de comportamento para todos e os principais executivos da organização precisam assumir a liderança do processo de comunicação. A gente não tem mais a possibilidade de ser no profile, né? Tem a brincadeira entre a diferença entre ser low profile e no profile, né? A gente não consegue mais se dar ao luxo de ser no profile. Toda empresa, a gente queira ou não, a gente já está nas redes, por exemplo, né, já estão falando da gente, né? E a gente hoje precisa que os executivos das organizações assumam esse papel de liderança da sua comunicação, mostrando o que vocês estão fazendo de bom, quais são né, os valores éticos da companhia, que tipo de ações vocês tomam, que tipo de cuidados ambientais vocês tomam. Né? A gente tem uma série de questões aí, né, com a origem do ouro, por exemplo. Como é que a gente é responsável, como é que a gente atua de forma responsável nessa questão. E esses executivos, principalmente nos momentos de crise, eles têm um papel muito importante porque eles personificam esses valores da organização. Né? Isso vale para a empresa e vale para a associação também, né? Você personifica os valores dessa organização. Você tem representatividade e legitimidade para estar falando da sua empresa ou da sua organização. E você pode fazer um uso estratégico da comunicação. Prévio no sentido de reforçar os nossos pontos de vista, de reforçar nossos valores, as nossas fortalezas e tal,
de criar vacinas para as nossas dificuldades, para mostrar que pode ser que a gente não seja perfeito, mas a gente está trabalhando nesse sentido, né? E no momento de crise, quando a gente precisa se defender, quando a gente precisa se explicar, quando a gente precisa ter uma boa justificativa das ações que a gente tomou e etc. Né? Então, por isso, a gente acredita, né, o pessoal, a gente usa essa expressão em inglês C-Level, né, para falar dos CEOs, CFOs, CMOs e tal. O C-Level precisa também ser um Chief Reputation Officer. Hoje, todo o executivo precisa ter a questão da defesa da reputação da sua companhia no centro da sua atividade, no centro da descrição das suas responsabilidades. Todo executivo hoje pode vir a ser porta-voz da sua organização, ter que ser porta-voz, para defender, para explicar, para mostrar, para reforçar e etc. Né? Então, eu acredito muito nisso hoje. E era uma das mensagens que eu queria muito deixar aqui com vocês. Todos vocês, nas suas organizações, nas suas empresas, passam a ter um papel fundamental na construção, no desenvolvimento e na proteção da reputação da sua organização. E eu queria mostrar um exemplo para vocês, um exemplo muito concreto, é um exemplo de um cliente nosso. A FSB Holding, além da FSB Comunicação, possui também uma empresa chamada Loures Consultoria. Esse aqui é um case da Loures, que vocês devem lembrar do momento em que o segurança acabou numa discussão que levou a uma briga. Ele acabou matando um cliente dentro de uma loja do Carrefour, no estacionamento da loja do Carrefour. Gente, toda empresa está sujeita a alguma coisa como essa aqui. Principalmente empresa de varejo, que tem milhões de pessoas, milhares de pessoas entrando dentro da sua organização. Né? Essa foi uma crise por conta da tragédia humana, né? Pelo fato de ser uma morte de uma pessoa, de um cliente, por não ser, você não conseguir discutir aqui a responsabilidade da empresa, por ser um funcionário terceirizado, não importa, né? Mas um funcionário que está trabalhando para o Carrefour. Isso teve vocês podem imaginar o impacto que isso teve para o Carrefour. Né? Isso, obviamente, tomou uma proporção em termos de comunicação muito grande, manchete nos principais jornais, Jornal Nacional, os influenciadores entrando fortemente, né, na questão, picos, né, de menções ao Carrefour. Né? Vocês veem o que era uma média, né, de exposição do Carrefour e o pico, né, de como o Carrefour virou o grande assunto do dia. João Alberto é o nome do cliente que foi morto, né, sendo trending topics no Twitter. Você começa a ter a entrada dos influenciadores nisso, você começa então a virar o grande assunto do tema. Né? Você vê um Luciano Huck, por exemplo, entrando, né, uma Folha de São Paulo. Aquilo que eu mencionei da L'Oréal, né? Você imediatamente começa alguém querendo com a ideia de um boicote à sua marca, né? Protestos nas lojas no Brasil inteiro, né? Quer dizer, uma situação bastante complicada, obviamente com impacto no mercado financeiro, no mercado de capitais. As ações da empresa caíram fortemente, a perda de valor de mercado do Carrefour naquele momento foi muito forte. A questão era uma questão tão importante, tão relevante, tão de sobrevivência para o Carrefour, que a nossa proposta para o Carrefour foi: vamos colocar o CEO num anúncio no intervalo do Jornal Nacional para falar. Esse anúncio tem algumas quebras de paradigma que eu acho que são interessantes. Né? Primeiro, quando eu comecei em consultoria, tinha um paradigma que era o seguinte: CEO estrangeiro não dá entrevista, não fala, não aparece na televisão por causa da dificuldade do sotaque e etc. Né? O CEO do Carrefour era francês na época e a gente achou que não tinha como evitar. Era um caso assim, não poderia ser outra pessoa que não fosse o CEO, o líder, né? O cabeça da organização para ser o porta-voz naquele momento. Né? Então a gente optou por colocar uma legenda para facilitar o entendimento dele. Segundo, em geral, você tinha o outro paradigma de que o senhor não entra em temas políticos, temas sociais, ele só fala de negócio. Ele claramente ali precisava falar disso. E o terceiro, que aí eu não sei, talvez eu esteja errado, mas se alguém tiver uma lembrança disso, me corrija. É a primeira vez que eu vejo um CEO de uma empresa, pelo menos aqui no Brasil, dizer o seguinte: eu sou um homem branco privilegiado e da minha posição, eu tenho dificuldade de entender, de me colocar no lugar daquela pessoa. Claramente, direto, sem rodeios e tal. Né?
Vamos assistir, vamos ver o que vocês acham do comercial. O que aconteceu na loja do Carrefour foi uma tragédia de dimensões incalculáveis, cuja extensão está além de minha compreensão como homem branco e privilegiado que sou. Antes de tudo, meus sentimentos à família de João Alberto e meu pedido de desculpas aos nossos clientes, à sociedade e aos nossos colaboradores. O que aconteceu em nossa loja não representa quem somos e nem os nossos valores. 57% dos nossos funcionários são negras e negros, e mais de 1/3 dos gestores se declaram pretos ou pardos. Mas não é o bastante. Precisamos de mais ações concretas e efetivas para maior promoção da diversidade. Se uma crise como essa está acontecendo conosco, é porque temos a responsabilidade de mudar isso na sociedade. A morte de João Alberto não pode passar em vão. Então vocês veem, pelo menos na cultura brasileira é muito raro você ver um CEO colocar a cara e dizer assim, gente, desculpa. Não é muito da nossa cultura, né? Em outras culturas talvez isso seja mais comum. E esse anúncio, obviamente, teve um impacto muito forte. Teve um impacto até em termos de estudo da nossa área, né? Por conta das mensagens. Mas, obviamente, ele não é suficiente, né? Não bastava ir lá pedir desculpas e tudo continuar como dantes, né? Então, o Carrefour teve que entrar num processo muito forte de mudanças internas, né? Trocar o diretor de segurança, por exemplo, mudar a forma como ele lidava com as empresas de segurança. Esse vice-presidente de RH que aparece no vídeo também, né? Por ser brasileiro e ter mais facilidade com o idioma, começou um roadshow, né, de entrevistas para falar, para mostrar o que o grupo estava fazendo e etc. Né? Mas ainda assim, o Carrefour continuou apanhando muito nas redes, né? Tentando dar a entender de que aquilo ali era pouco, de que o Carrefour não estava fazendo as coisas, de que o Carrefour aquilo era uma política institucional do Carrefour. Aí a gente começava a ter imagens como essas aqui, por exemplo, circulando na internet, né, falando como se fosse aqui né, os racistas americanos fossem uma reunião de diretoria do Carrefour e etc. Né? Quer dizer, não bastava um comercial, tinha que haver uma mudança concreta. A sociedade começou a cobrar essa mudança concreta dentro do Carrefour, né? E havia dentro da consultoria e da empresa essa noção de que eles tinham perdido o direito de errar, eles não podiam errar de novo, eles precisavam começar a fazer as coisas de uma maneira diferente, né? O assunto não podia morrer. Então eles tiveram que assinar um TAC, olha o prejuízo que isso causou, né, de 115 milhões de reais, né? E eles começaram com um programa de ações externas e internas, né, de treinamento externo, de investimento em bolsas de educação, em campanhas educativas, projetos de inclusão social, e dentro com uma implementação de uma política de tolerância zero, de treinamento contínuo, de fortalecimento do canal de denúncias, de compromisso de contratação, né, levando em consideração a diversidade da mão de obra e etc. Né? Quer dizer, e eles criaram essa campanha chamada nãovamosesquecer.com.br e tal. Então vocês veem que mesmo uma organização multinacional como o Carrefour, com os recursos que o Carrefour tem, né, com a capacidade que o Carrefour tem, está sujeito hoje a sofrer uma crise, em que é uma crise, obviamente, por um fato concreto, mas se transforma numa crise de comunicação pela forma como a sociedade hoje cobra os padrões de comportamento dentro das organizações, né? Então, gente, tentando já ir aqui para um encerramento, reputação é valor de mercado. As nossas empresas, elas se valorizam, elas têm essa licença social para operar, elas conseguem ter um preço mais alto se elas têm reputação, se elas constroem reputação ao longo dos anos, né? E a boa notícia, gente, é que a sociedade está disposta a ouvir. A sociedade confia hoje mais nas empresas porque percebe essa mudança de comportamento das organizações. Isso aqui é uma pesquisa de uma empresa do nosso setor americana chamada Edelman, que ele faz um barômetro da confiança no mundo inteiro. E uma das conclusões ano passado foi de que as empresas de ONVs melhoraram, se reforçaram em termos de credibilidade, em termos de confiança por parte da sociedade, né?
Em compensação, governos, né, e mídia perderam confiança aí nesse mesmo período, né? Aqui são alguns resultados da pesquisa, depois quem quiser eu posso passar. As empresas numa posição melhor aí do que os governos e a mídia, né? E nesse sentido, os líderes são as vozes da marca, os líderes são esses... são os centroavantes, são aqueles que precisam estar lá na hora de fazer o gol, que precisam incorporar esses valores da marca e precisam ser os evangelizadores, né, os educadores para a sociedade, para o nosso público, para os nossos consumidores, para a sociedade organizada, desses valores e desse posicionamento da sua marca, né? As pessoas esperam que os CEOs apareçam. As pessoas esperam que os CEOs reflitam hoje esses valores, que eles sejam líderes, que eles tenham participação social, que eles não sejam apenas um cara focado, um cara ou uma cara focada no negócio, né, em questões operacionais da empresa, né? Nesse sentido, para já encerrar, a gente acredita muito na FSB, no grupo FSB, na questão da comunicação integrada, de que as organizações precisam, considerando todo esse desafio que vocês têm, né, todo esse desafio que a sociedade nos coloca, toda essa nova demanda que a sociedade nos coloca, a gente precisa ter uma comunicação integrada, em que a gente consiga ter uma boa estratégia, uma estratégia de comunicação bem definida, em que a gente saiba quais são as mensagens que a gente precisa transmitir e, principalmente, tendo porta-vozes que sejam capazes de ser esses centroavantes, esses caras que vão lá marcar o gol, que vão lá na hora do pênalti e fazem o gol. Preparação é fundamental para qualquer porta-voz, isso para mim está claro. Quando a gente consegue fazer esse ciclo aqui de pensar nossa estratégia, de definir as nossas mensagens, quais são os 3 pontos que a gente quer sobre os assuntos que nos interessam, né? Sobre o assunto tributário, por exemplo, quais são as 3 mensagens que precisam ficar na cabeça de todo mundo, parlamentares, jornalistas, sociedade, dirigentes empresariais, etc. Quais são os 3 pontos? Ok, não são 3, são 4, são 5, mas não podem ser 10 pontos, porque senão a gente perde a capacidade de comunicação, né? E como preparar a importância de ter os nossos porta-vozes preparados para serem esse ponta de lança, né? Pensando principalmente com quem eu preciso me comunicar, né? De que forma, e principalmente, é uma pergunta quase óbvia, mas eu queria, já encerrando com uma obviedade, mas uma obviedade que é importante, a gente precisa refletir sempre por que me comunicar, porque eu estou com uma questão específica aqui na reforma tributária que é fundamental para o meu negócio, e eu preciso me defender usando esses argumentos. Essa reflexão do porquê nos ajuda muito a definir a nossa estratégia, a definir quais são os nossos pontos, os pontos que a gente precisa bater em relação a essa questão, né? Então, valorizar a mensagem, para mim, é fundamental dentro desse processo de comunicação, que precisa ser uma comunicação 360, né? Pensando todos os nossos canais e os nossos pontos de contato, principalmente com foco na mensagem. Eu não sou especialista no setor de vocês, mas pedi ajuda aos universitários, ao meu time aqui, que está presente também, que nos ajudasse a falar, por exemplo, quais são os desafios em que a gente precisa ter um olhar, né, para a comunicação, né, como a questão do combate ao garimpo ilegal, né, as soluções legais, tecnológicas e políticas para o controle da comercialização, a necessidade de um projeto de desenvolvimento sustentável para a cadeia, rastreabilidade, autorregulação nas DTVMs. A autorregulação é um exemplo espetacular de como um setor pode avançar, entendendo as demandas da sociedade, sem esperar que o governo haja, e o setor toma a iniciativa de tocar isso e de dizer, olha, antes que você venha me dizer como fazer, olha os meus compromissos, olha como eu opero, olha como eu sou responsável e olha as garantias que eu ofereço para a sociedade. O grande exemplo disso para mim é o CONAR, né, que é o Conselho de Autorregulamentação da Indústria Publicitária, que foi antes que alguém queira criar uma agência aqui para colocar o dedo na publicidade, deixa eu criar a minha agência com padrões, com eleição, com transparência, etc., né? A questão de desabastecimento de ouro, a questão da diferença de tributo para a indústria de exportação,
esse olhar crítico da opinião pública sobre a questão da exploração em terras indígenas, né? Como a crise dos Yanomamis, a falta de entendimento do funcionamento da cadeia, né? E etc. Isso aqui foi uma matéria recente do Valor Econômico, por exemplo, falando sobre essa questão da boa-fé, né? Em suma, a mensagem que eu queria muito deixar para vocês hoje é de que o mundo mudou, a sociedade hoje cobra novos padrões de comportamento, a sociedade está estruturada para cobrar esses padrões de comportamento, ela é cada vez mais exigente nesse sentido, e que os senhores e as senhoras têm um papel fundamental hoje, no sentido de entender isso e de serem os comunicadores, os defensores, os promotores da reputação do setor, das suas empresas, das suas organizações, tem um papel fundamental no sentido de ajudarem a entender quem nós somos, o que fazemos, como nós somos éticos, né, quais são os nossos padrões, quais são os nossos valores, etc. E a comunicação, ela é muito importante, ela é estratégica, ela é uma amiga nesse momento. Tá? Bom, muito obrigado, e eu acho que a gente fica aí depois para conversar, não sei se teríamos perguntas agora. Alguém tem alguma questão? Se tiver sobre esse assunto, já pode sinalizar, nós vamos levar o microfone até vocês. Boa tarde, Flávio. Eu acho que a sua intervenção, ela é muito interessante, muito abrangente, global, traz um pouco das iniciativas, mas eu estou aqui no IBGM, vejo a dificuldade que a gente tem no sentido de mobilizar as empresas e o segmento da cadeia em prol de defesa de interesses comuns. É às vezes estranho você falar que a sociedade hoje cobra, identifica um cidadão qualquer, um John Doe qualquer, e um grupo de empresas que estão aqui sentados, que vivem o problema, consideram que esse problema esteja distante da sua realidade. E eu não vou nem falar da questão mais complexa da diversidade, da inclusão, do ESG, mas hoje nós temos problemas concretos dentro do sistema e não conseguimos fazer uma mobilização desse grupo para entender essa lógica desse pertencimento e que esse arranhão vai prejudicar todo um segmento e que é caríssimo, você trouxe o exemplo do Carrefour, você recuperar reputação. Como é que nós podemos... Aqui a maioria da plateia hoje são de varejistas e às vezes eles consideram que as coisas estão longe do território deles ou não se sentem responsáveis pela transformação dentro do segmento para estar mais sintonizada com as mudanças da sociedade. Nós somos um segmento extremamente conservador, com muita dificuldade de compreender a mudança e a velocidade da mudança da sociedade. Como é que você poderia nos ajudar a falar com esse público, a que eles entendam que é preciso que haja uma colaboração em vários níveis, como você falou, comunicação 360 graus. Para o IBGM contratar a FSB, eu preciso de dinheiro. Como que as empresas podem se considerar que elas têm, ou elas vão continuar permanentemente esperando que os outros façam por ela o que ela deveria fazer individualmente? Como eu incito essas pessoas a entenderem não só a mudança na sociedade e que para isso ocorrer é preciso que haja um trabalho de todos numa direção estratégica. Obrigado. Eu acho o seguinte, a gente tem vários exemplos aí de como mudanças regulatórias, por exemplo, acabaram com uma empresa ou com um setor ou com uma área, né, por conta de uma pequena mudança, que poderia ter sido evitada se a empresa ou o setor tivesse um trabalho de comunicação, um trabalho de tentar explicar para a sociedade o que faz, por exemplo. Eu mencionei o trabalho para o setor de ônibus, né? Quando surge o Uber o que é, né? Não tem vínculo empregatício, não paga imposto nas cidades, paga imposto só numa cidade. Ele tem um modelo, a gente poderia dizer um modelo complexo, né? Difícil de defender em termos, né, e tal. Mas quem de nós aqui ficou do lado do setor de ônibus e dos taxistas para defender o monopólio do ônibus e do táxi? Ninguém. Não faz muito mais sentido ter um ônibus com 40 passageiros circulando na rua do que ter milhares de Ubers, né, e tal. Por que ninguém fala e defende o ônibus? Porque o ônibus, ao longo dos anos, nunca se preocupou em falar com o seu cliente, o seu consumidor.
eu sou monopolista, eu tenho aqui, né, a concessão da linha, ninguém compete comigo. E eu não preciso pensar em qualidade, em falar com as pessoas, em construir a minha imagem, etc. De repente chega um cara que vem com uma solução tecnológica complexa, com problemas, que não faz sentido para uma grande cidade, Rio, São Paulo e etc., mas ninguém sai para defender o ônibus. Porque você diz assim, aqueles caras, eu vou defender aqueles caras que nunca me trataram bem, que nunca se preocuparam em falar comigo, nunca se preocuparam. Então, a gente pode pensar 10 exemplos diferentes aqui de como aqueles setores que viviam talvez no conforto de uma posição sem desafios ou sem competição e etc., e que a competição vem e aquilo ali é um arraso, uma destruição. Vou citar um outro exemplo de empresa, talvez os mais velhos aqui lembrem que vi uma empresa de auditoria chamada Arthur Andersen. Né? Arthur Andersen era sinônimo de auditoria, era grande empresa de auditoria. Começou a se desconfiar da capacidade da Arthur Andersen ou das intenções da Arthur Andersen num escândalo específico de uma empresa americana chamada Enron. Num belo dia, a Arthur Andersen fechou as portas. Aquela empresa centenária, símbolo do setor dela, fechou as portas, porque num setor em que você vive à base de confiança, as pessoas deixaram de confiar nela. Né? E a gente pode pensar vários exemplos recentes, né, de setores, de empresas que foram, né, sofreram uma disrupção muito forte, porque nunca se preocuparam em criar uma imagem, a sua reputação em relação à sociedade e tal. Eu acho que é um processo, como eu mencionei aqui, um processo um pouco de evangelização, da gente convencer, da gente mostrar, da gente conversar, e estamos à disposição para ajudá-los nesse processo, porque é um pouco o que eu disse aqui, gente, o mundo mudou, a gente não pode continuar com fórmulas do passado achando que essas fórmulas vão dar certo. Se a gente não se preocupar por exemplo, eu estava me lembrando da última vez que eu estive nesse centro de convenções aqui, foi antes da pandemia, na reunião da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano. Eu dei uma palestra sobre comunicação para eles também. E eu encerrei a palestra com um comercial do Uber. O comercial do Uber era falando como o Uber tinha acolhido uma motorista trans. Como a Uber tinha sido aberta para mudar o nome social dela, como ela se sentia acolhida pelo Uber, como o Uber tinha viabilizado uma fonte de receita para ela que perdeu o emprego quando ela resolveu, né, se assumir, e etc. Aí eu disse assim, esse aqui é o teu concorrente. Olha o que ele está fazendo. Vocês estão fazendo o quê? Nada. Nada. O setor de ônibus... eu trabalho para eles há muitos anos, sou muito crítico da forma como eles se posicionam e tal. Então você começa a ter um nível de competição que é brutal, que os jovens, aquela geração, se os millennials são daquele jeito, quem tem filho adolescente agora, ou neto adolescente, sabe que eles são 10 vezes mais radicais em relação àqueles pontos do que os millennials, né? Que já é uma geração que já está, né, chegando a posto de comando e etc. Né? Você acha que um adolescente hoje vai dizer, não, eu vou usar o ônibus, apesar do ônibus ser ecologicamente correto, do ônibus melhorar o trânsito da cidade, ser urbanamente correto, não sei o quê, ou eu vou usar essa empresa que se posiciona desse jeito, que fala dos temas que a sociedade está olhando nesse momento e tal. Né? Então, quem não perceber essa mudança, essa inflexão da sociedade em relação a temas, vai ficar para trás. Pode ser que demore um pouco, mas em algum momento vai chegar alguém que vai dizer assim, olha como eu sou diferente, e vai pegar o mercado dessa associação. Ou vai conseguir um benefício que aquele setor não conseguiu, e etc. Né? Não sei se te respondi, mas é uma pergunta complexa de como convencer as pessoas, mas eu acho que a realidade talvez seja, hoje em dia, o fator mais forte de convencimento e tal. Né? Oi, tudo bem, Flávia? Obrigada. Estão ouvindo? Essa mudança da sociedade no nosso setor a gente pode comparar, por exemplo, com o problema dos Yanomamis. Isso é um problema que já vem desde 2003 e que ninguém fez absolutamente nada sobre isso, e em janeiro ou fevereiro desse ano a coisa explodiu. E a gente continuou não fazendo muita coisa sobre... Digo a gente como o setor como um todo.
não houve uma resposta para a sociedade. Teve uma atriz que, em rede nacional, tirou os seus anéis, seus brincos, e a gente acabou não dando uma resposta para esse. Esse setor tem um problema sério de fazer assim um pose de egípcio e fazer de conta que não é com a gente. E então, eu acho que pior do que o caso, por exemplo, da American, que você colocou, que demorou para dar a resposta, é a não resposta. E eu acho que o setor precisa entender que a gente precisa dar as respostas, sim, que até agora não foram dadas. Acabaram sendo dadas pela própria mídia que finalmente descobriu que lá na Amazônia está o PCC e que esse produto está indo para fora, mas a gente precisa se colocar. E alguns momentos que nós tivemos a oportunidade de falar com o varejo, mas o meu cliente não está preocupado com isso, o meu cliente nunca perguntou de onde vem o meu produto. E daí a minha pergunta foi, mas qual é a idade do teu cliente? Qual é o esforço que nós estamos fazendo hoje para procurar o cliente novo, porque esse cliente novo não está vindo buscar a joia. E foi aí que a gente, né, percebeu que ninguém está fazendo nada para buscar esse cliente novo. O que você acha? Qual é a tua percepção quanto a esse não pronunciamento do setor frente a esse problema tão sério que é do não rastreamento, enfim? É um pouco, não falando especificamente do caso, mas eu tenho falado para os clientes que é a estratégia, às vezes, do avestruz, né? De botar a cabeça embaixo da areia e rezar para não ser atingido, né? E isso, às vezes, funciona. A gente põe a cabeça ali dentro e tal, e aí, caramba, passei despercebido aqui, ninguém me viu e a vida continua como antes. Até o dia que acontece, até o dia que essa fagulha que não chegou a pegar fogo no ano passado, agora esse ano pega. E aí você começa a ter um impacto nos negócios brutal. Você começa a ter um Ministério Público atrás de você começa a ter obrigação de fazer TAC, você começa a ter movimento de boicote. Isso, gente, isso é um risco real, né? A justiça é influenciada pela comunicação, o Ministério Público é influenciado pela comunicação. Se começa um movimento organizado, e esse movimento organizado ele é meio imprevisível, né? Às vezes pode passar despercebido, cara, escapamos dessa, na próxima a gente não escapa, né? E aí vem todo esse poder da sociedade de cobrança, de ter um MP, um procurador daquele que resolveu entrar na questão, um juiz que resolve tomar uma decisão baseada no que ele leu nas redes sociais, e a gente aí sim começa a ter um impacto. Além do impacto, que é esse impacto imperceptível que você mencionou, da gente começar a perder o consumidor do futuro, da gente começar a passar a não ser tão relevante como foi para a geração anterior, né? Vem esse desgaste lento, que a gente não percebe, não é um impacto brutal no negócio agora, mas a gente vai ficando fora de moda, né? A gente vai ficando fora do foco das pessoas, né? Não, isso não me interessa, né? Não, esse pessoal, não quero meter nisso e tal, né? Então, mesmo você tendo, né, a questão do ônibus, cara, o ônibus é a solução, a melhor solução do que qualquer outra alternativa. Claro, tem trem, metrô, mas o transporte público é a alternativa para você ter uma cidade melhor, né? A gente vê o caos que é o trânsito de São Paulo, porque as pessoas preferem usar o carro a usar o transporte público. Mesmo você sendo a alternativa racional, a alternativa melhor, politicamente correta, as pessoas dizem, não, eu prefiro não. Eu não tenho uma boa imagem de você, eu vou ter o meu carro, eu vou andar de Uber e etc, né? Eu só vou usar se for inevitável, se eu não tiver outra alternativa, né? Então, eu acho que tem um problema do risco imediato de um desses momentos essa faísca acabar virando um incêndio, e tem esse desgaste, né, lento, e que vai fazendo com que a gente perca, talvez, esse consumidor mais engajado, esse consumidor que tem um foco muito mais
concreto nas questões sociais, as questões ambientais, e que tomam decisões de consumo muito ligadas a isso, né? Isso lá fora é muito forte. Aqui eu acho que nos centros urbanos já tem uma pegada, mas eu vejo isso como um movimento inexorável, como uma tendência inexorável, né? Olha, para não avançar muito no horário da próxima atividade que nós vamos ter, que é uma mesa redonda, inclusive o Flávio vai permanecer conosco. Tem só mais uma questão que já havia me sinalizado ali, que será a última, e depois, na sequência, vamos fazer o debate. Boa tarde, aqui é o professor Espinacé, do curso de Gemologia da UFS, do Espírito Santo. Eu moro lá em Vila Velha, o lugar que a mulher lá fez a reclamação. Vou tentar passar um dado que é interessante. No final de 2002, eu tive a oportunidade de participar de uma banca, de um trabalho de conclusão de curso, de uma aluna lá da Gemologia, Tatiana Barato, que ela escreveu sobre a sustentabilidade e o mercado de gemas e joias, uma análise do estudo de mercado, tentando entender como que o setor percebia e lidava com a questão da sustentabilidade. A única coisa que ela encontrou foi um trabalho feito pelo Sebrae da Bahia em 2017. E a conclusão é que o setor realmente não está muito ligado nisso, né? E a única coisa que ela encontrou foi uma ação de marketing para mostrar que uma empresa fez um determinado trabalho ligado à sustentabilidade. Provavelmente, nos outros itens que você colocou 5 aí, o setor talvez seja colocado isso, porque a joia é algo de altíssimo valor. Então, se por acaso a gente ganhar a coroa lá da Rainha Elizabeth, que foi feito com as gemas lá do Espírito Santo, ninguém vai perguntar quantas pessoas foram escravizadas por causa daquilo. É muito difícil alguém ter um valor tão alto e falar, será que isso escravizou alguém? Então, eu estou colocando isso porque isso aqui não é uma opinião minha, é uma pesquisa, né, que uma aluna passou um ano desenvolvendo, e é um dado para você, né, e para todo mundo aqui. Aí eu gostaria do seu comentário sobre isso. Primeiro agradecer, eu acabei de ganhar do professor aqui um desenho. Muito legal, obrigado. Professor, é um pouco o que a gente vem dizendo aqui, o mundo mudou. E a gente precisa entender isso, né? Alguns setores têm talvez uma pressão mais forte para isso, por conta da sua natureza, do tipo de consumidor e tal. Outros talvez tenham menos necessidade. É óbvio que um setor de varejo sempre está mais pressionado em relação a isso, um varejo mais popular, digamos, né? Está todo dia nos jornais, né, que tem vamos dizer assim, um risco, né, como um Carrefour da vida tem, né, de um acidente, de alguma coisa que está acontecendo dentro da sua loja, né, milhares de pessoas passando e tal. Mas, de qualquer maneira, ninguém está isento disso, ninguém está livre, ninguém está protegido, ninguém está blindado de um movimento como esse começar porque alguém em Vila Velha, de repente, fez um comentário ruim e aquilo acaba gerando, né, um tsunami, né? Às vezes não é nem uma onda, é um tsunami que quando você vê, você não consegue resolver mais e tal, né? Eu já passei por alguns clientes que passaram por isso. É um tsunami. Você diz assim, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não consigo mais... Porque é crítica de todos os lados, de uma forma muito agressiva. Toda a beleza desse processo aqui da sociedade se empoderar e etc., trouxe um efeito colateral que é de uma virulência nas redes, de uma agressividade nas redes muito grande, né? Tem um ambiente de raiva, né? Então, muitas vezes as marcas são vítimas disso, né? Desse processo quase que racional, você não consegue nem ter tempo de explicar, de dizer, peraí, calma, não é bem assim, né? Então, quem não tiver um colchão de boa vontade, quem não tiver construído um colchão de reputação, que consiga usar esse, né? Eu brinco que é meio tipo saldo médio de banco, né? Lembra quando a gente tinha aquela coisa do saldo médio? Né? Você tem que construir um saldo médio ali para, em algum momento, você, opa, deixa eu tirar aqui gastar um pouquinho aqui para me proteger nesse momento, né? Então, eu acho que tem ritmos diferentes de acordo com a necessidade. Mercados... Vou dar um exemplo para vocês. Mercados que são
B2B, né, que talvez não tenha esse lado consumidor, né, é só empresa com empresa, né, não tem consumidor pessoa física, etc. O que aconteceu de destruição da imagem do setor de engenharia das grandes construtoras brasileiras hoje? As empresas estão mudando de nome. A Odebrecht, né, se a gente pensar 10 anos atrás, a Odebrecht era assim, eu quero que meu filho vá trabalhar na Odebrecht, uma super empresa, global, alta tecnologia. A Odebrecht teve que mudar de nome pela destruição da imagem do setor de engenharia. Esse tsunami estava escrito. Ou vocês mudam as práticas de fazer negócios, ou vocês vão ser punidos. Mais dia, menos dia. Estava escrito. Todo mundo sabia disso. Tinha casos pontuais que eles escaparam. Foi aquilo um pouco... Sabe aquele momento do... Fomos pegos, mas tinha uma operação que era castelo não sei o quê, castelo de areia, castelo de cartas, era uma coisa assim. Eles passaram, sobrevivemos. Nada mudou. De repente veio a Lava Jato, e aí a Lava Jato foi destruidora. Então tem aquele momento que você passa por um triz, aí você acha, me dei bem, passei. Esse caso aqui foi um pouco o Carrefour, por exemplo, quando, não sei se vocês lembram que teve um segurança que matou um cachorro dentro da loja o Manchinha, né, que ficou famoso e tal, né? Por um triz, passamos, que o pessoal esqueceu. Aí vem um outro caso, aí agora eu não perdoo mais. Agora, óbvio, são coisas diferentes, né? Era um ser humano, né, e tal, mas agora eu não te perdoo mais. Agora você é reincidente. E aí agora vai ser muito mais difícil para você lidar com isso, né? Então, a gente precisa pensar que, às vezes, a gente vai levando, mas tem coisas que estão escritas, né? O setor de engenharia, o setor de construção pesada no Brasil, sabia que aquilo ali estava programado. Estava escrito, estava contratado. Em algum momento a sociedade vai dizer, gente, não dá, né? Esse padrão de comportamento, esse padrão de... Se esse é o teu plano, o teu business plan, né? O teu plano de negócios funciona nessa base, é inviável, né? É inaceitável, né? E eles passaram muitos anos conseguindo tocar daquele jeito, né? Até que uma hora você tem que... A empresa hoje é uma sombra do que era no passado, né? As grandes e todas, né? Então, a gente precisa abrir o olho. A sociedade mudou, o mundo mudou, e se a gente não perceber isso, pode ser que demore um pouquinho, pode ser que nunca chegue, tomara, mas o risco é bem alto, né? Encerramos por enquanto? Então, por enquanto, salva de palmas, porque, olha,